Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Loucos por Arquitetura. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque como é um podcast, você pode estar escutando ele de manhã, à tarde, à noite, nunca se sabe, né? Quem é de dia, quem é de noite. Estamos aqui para mais um episódio dessa segunda temporada do Loucos por Arquitetura, o podcast da revista Projeto. Esta temporada patrocinada pela querida Feira Expo Revestir e pela Anfacer. Por isso estamos aqui gravando ao vivo, in loco, aqui dentro da Expo Revestir, com plateia. Temos uma imensa plateia aqui nos assistindo, a quem eu agradeço muito. Obrigado por estarem aqui com a gente. Loucos por Arquitetura é o nosso podcast entrando na segunda temporada. Demorou um pouquinho, né, Evê? Mas a gente chegou na segunda temporada. O tempo é relativo. Evelise Grunow, editora-chefe da revista Projeto, é a minha co-host. Não existe diferença entre elas, mas a primeira temporada tivemos a grande Baba Vaccaro, que era uma responsa para mim, tá com uma radialista, com aquela voz maravilhosa, assim. Então eu falava, a Baba me deu toda a estrutura emocional para gravar a primeira temporada. E o Loucos por Arquitetura é um podcast que fala sobre inspiração, sobre história, sobre o porquê que esses malucos e malucas se tornam arquitetos. E eu estou aqui hoje com um convidado mais do que especial e acho que mais do que louco por arquitetura, Marcelo Rosenbaum. Bem-vindo, Marcelo. Opa, que alegria estar aqui. E um prazer estar com vocês, meus amigos. Amigo Loucos querido. por arquitetura. Somos todos malucos. Malucos, tarados. Tarados por arquitetura, é isso aí. A gente já começa, a primeira pergunta é sempre a mesma. De onde veio essa sua paixão? Por que arquitetura? Como você enveredou para arquitetura? Como que foi a sua história? Conte-nos. Eu costumo falar que esse movimento da arquitetura, ele me trouxe de uma forma de me relacionar com o mundo. Eu era uma pessoa muito introspectiva, muito fechado. Não dá para imaginar, mas a Evelise já se mexeu. Como assim? ET, Evelise, ET, assim, uma coisa que não me encontrava em nenhum lugar. E a arquitetura, eu comecei a trabalhar muito cedo. E na infância eu morava num bairro que estava sempre construindo muitas casas. E meu fim de semana era entrar nessas casas e ficar imaginando o que seria a vida daquelas famílias, como aquela família ia viver naquele espaço. E começar a trabalhar muito cedo, que eu comecei a trabalhar já no primeiro ano de faculdade, foi uma forma de eu realmente me relacionar com as pessoas, criar um espaço de apresentação mesmo, né? De contato com o mundo. Então a arquitetura, ela tá nesse lugar de comunicação. E é muito louco que no momento eu fui trabalhar com comunicação fazendo arquitetura, né? Só que aí de outro jeito, né? Você sabe que tem gente que não acredita também, mas eu era um jovem razoavelmente tímido também. Era meio quietinho. E aí tinha uma paixão por música, me enveredei para música. De repente, no, sei lá, primeiro colegial, denunciando a idade, né? Primeiro do ensino médio. Colegial foi ótimo. Eu lembro, né? Tipo, nossos pais, o científico, não sei o quê. Agora eu me sinto igual, né? Falando, enfim, no primeiro ano do ensino médio, que na época era colegial, de repente estava num palco, fazendo, né, na escola, ali no festival da escola, e aí é que eu comecei a conseguir me comunicar. Interessante isso que você falou, que você também era um cara mais introspectivo e aí foi logo enveredar para comunicação e arquitetura. E aí, como foi esse começo? Como que foi essa história? Conta pra gente. Qual delas? Essa, desse começo que você falou, pô, de repente... Então, esse começo, eu estava no primeiro ano de faculdade, eu venho do ABC Paulista, e aí estava sendo construído o primeiro shopping na região, né, no ABC, e a mãe de uma namorada minha comprou uma loja lá. E eu pedi para fazer esse projeto no primeiro ano de faculdade da loja dela, né? E ela topou. Quer dizer, ela falou, faz aí, faz um projeto.
Faz rápido. Faz rápido. E era literalmente, porque ela já estava com outro projeto. Eu varei à noite, convidei uma amiga minha, mais velha, que já estava na faculdade, que já estava na faculdade também, mas estava no curso mais avançado. A gente apresentou o projeto, ela adorou, falou assim: ó, só que mas aí tem que construir. Eu falei: eu construo. Isso eu estava no primeiro ano de faculdade. Aí construí a obra, a loja ficou pronta. Depois que o shopping inaugurou, não deu tempo de ficar pronto no shopping. Várias questões, era assim, eu lidando com pedreiro, com eletricista, uma pessoa, um moleque de 17 anos de idade, né? Dessa loja deu super certo, aí as outras começaram, outros concorrentes dessa loja começaram a me chamar para fazer outras lojas também. Então, no início da faculdade eu já estava com um escritório, que eu comecei a fazer essas lojas, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí eu comecei a fazer loja, comecei a fazer escritório, espaços, né? E esses espaços comerciais era muito um lugar de criar a identidade, né? Era muito uma pesquisa de como aquele produto que ia ser vendido ia ser reconhecido por um público e como eu ia dar essa imagem, essa empacotada para esse produto ser reconhecido por esse público que vai consumir isso. Enfim, dava certo. Era a minha pira, era como se fizesse personagens numa novela, você imaginar os núcleos da novela, né? Aquele núcleo, o rico, o núcleo trabalhador, o núcleo da comédia, e tem uma identidade, né? Eles têm uma cara. E eu ficava brincando disso a partir do espaço, né? E essa virou a minha pesquisa, né? De alguma forma. E foi dando certo. Entendi. Peraí, o que você acha que tinha naquela primeira loja que fez dar certo? Eu tô falando idos, assim, do 80. final 80, né? Então, eu mesmo peguei gesso e desconstruí a loja inteira. Aí tinha uma coisa pós-moderna, né? Um pós-moderno italiano. Era um pupurri dessas imagens que eu vinha, né? Enfim, assimilando. E acabava fazendo com a minha própria mão também, né? Porque não tinha custo, não tinha verba e não tinha ninguém, não tinha mão de obra lá no ABC para fazer aquilo que eu estava inventando. Então eu acho que era essa mistura, talvez, já do artesanal, de uma modernidade, que lá no ABC não era reconhecido ainda, né? E aí que você se destaca também, né? Porque tem essa coisa desse fazer orgânico, né? De um fazer verdadeiro, né? A gente fala muito de verdade. Mas só um pouquinho, eu queria dar um passinho atrás ainda, que é: por que arquitetura? Por que você estava nessa faculdade? Por que você chegou lá? Qual que é a história pregressa? Como que você escolheu esse caminho? Fernando, é isso, é uma forma de me comunicar a partir do espaço. Aquele lugar de querer, de tentar interpretar o outro, sabe? O espaço, aquele movimento, aquela criança, né, retraída, que não tinha muito seu acesso em grupos, porque não tinha tribo nenhuma. Eu não pertencia a nenhuma tribo. A minha história era reconhecer outras tribos a partir do espaço. Imagina um moleque, era isso, era um moleque com os meus 10 anos, 12 anos de idade, eu ficava entrando em obra e ficava lá imaginando como aquela família ia viver naquele espaço. É aí que eu queria chegar. Você era uma criança, 10 anos, você já estava pensando... Aliás, gente, esse podcast faz com que a gente valorize muito a infância, né? Porque sim. Quem foi que não falou de infância aqui? Todo mundo. É mesmo? Todo mundo. Porque esse é aí que a gente se entende, né? Vamos deixar as crianças livres, né? Olha, e é muito sem excesso de coisa. E aí é uma coisa muito doida isso, né? Porque eu sou uma criança gay dos anos 70, né? 60, nasci em 68, fui criado em 70. E a minha brincadeira com a minha irmã era pegar as bonecas dela e fazer o cenário. E eu apanhava, porque eu brincava, porque para os meus pais eu estava brincando de boneca. Mas na minha cabeça eu não estava brincando de boneca, eu estava de casinha. Construindo o espaço para ela brincar. Mas eu brincava com ela. Pois é. Tinha muito mais interesse de brincar com as bonecas dela do que brincar de bola ou de carrinho. Então aí você entende porque eu era uma criança estranha. Porque eu não ia brincar nem de carrinho, nem de bola, nem de futebol. Eu queria brincar de boneca. Não de boneca, eu queria construir espaços para boneca. E eu gostava de brincar de cenários, né? Então eu chamava meus primos. Um pouco um diretor de arte. Totalmente. Cineasta. Totalmente, assim, não sei. Enfim, hoje poderia ser, né? Um diretor de arte, porque eu pegava meus primos, meus irmãos,
e fazia cenários. E levava muito a sério. E todo mundo gozava de mim, ficava rindo de mim. Aí eu chorava. Aí eu apanhava porque eu chorava. Mas eu sou feliz, viu, gente? E hoje você olha para eles e diz, ó, tá vendo só? Olha só onde estou. Nem sei, porque na verdade a minha família é tudo muito legal, assim, todo mundo tá muito igual. Tá todo mundo igual. Legal, então nunca teve a dúvida, né? Tô aqui, vou prestar vestibular para arquitetura, ou para direito, ou para medicina. Então, essa coisa, né? Eu acho que você me estimulou essa coisa da criança agora, porque eu nunca tinha parado para pensar nesse lugar. Sim, sempre fazendo essa análise, mas era muito da minha alma. Era a alma desse lugar mesmo, Já tava lá. Intrínseco. E aí você falou, né, que você entrava nas obras, enfim, começou já a explorar essa ideia do espaço e tal. E você fantasiar, né, Fernando? Acho que essa palavra é muito legal. Porque você vai fantasiando esses mundos, né? Sim. E você tem alguma lembrança, assim, de ter, em algum momento, entrado num espaço e falou, pô, isso aqui é a tal da arquitetura? Quando que você conseguiu traduzir essa coisa que era tão intrínseca sua, tão genuína, né? Tão verdadeira? Pô, isso então quer dizer que eu vou enveredar para esse espaço. Você tem alguma lembrança de algum espaço que você fala, pô, aqui é que eu falei isso é arquitetura, eu quero isso para minha vida? Então, na verdade, assim, meu pai é um advogado, classe média do ABC, e a gente com muito privilégio, tudo, meu pai construía, ele era um advogado, mas ele era um arquiteto frustrado, ele adorava, ele amava a coisa da arquitetura, né? Então eu cresci com meu pai construindo casas para vender, ou casas. Então, a arquitetura, mesmo a casa que eu morava, ela tinha uma arquitetura, as pessoas passavam, feita por ele mesmo, mas que tinha, né, um olhar contemporâneo. Então, as pessoas passavam na frente da nossa casa, fotografavam. Era uma casa que era reconhecida como arquitetura. Legal. Então eu vivi nesse espaço. Não era uma casa do Rui Otaki, não era uma casa do Paulo Mendes da Rocha, mas era uma casa que tinha, ela se destacava de alguma forma, ela já era um espaço. Ele tinha uma piscina na nossa casa nos anos 70, que ele resolveu fazer, ele mesmo, ele era um arquiteto engenheiro, professor Pardal, né? Então ele foi lá e construiu a piscina, nunca funcionou, porque a bomba não sei o que, mas enfim, tava lá, uma piscina. Muito bom. E aí você começou então, primeiro ano, já estava trabalhando, menino de ouro, começou a fazer projeto, os concorrentes falaram, pô, preciso fazer também. Esses foram o seu primeiro caminho, então foi muito na arquitetura comercial. Como é que foi essa evolução a partir daí? Então, eu fiquei muito na arquitetura comercial por muito tempo. E aí eu já estava com muitos clientes, com escritório mesmo, ainda fazendo a faculdade, né? Aí veio o Plano Collor. Acabou o trabalho, acabou o dinheiro. E aí eu falei, eu quero ir embora do país para estudar, para me relacionar. Aí, para mim, na minha cabeça, era uma forma de estudar, de me aprofundar tecnicamente. Aí eu mandei uma carta para um arquiteto alemão, arquiteto designer alemão, e aí ele pedindo no estágio, né? Aí ele aceitou, fui para lá, fiquei 1 ano lá, trabalhando. É como se eu nem mostrei o que eu fazia, porque eu, enquanto desenho técnico, né, aquele desenho do design, da indústria, né, de pensar no parafuso, de resolver tudo no desenho, tudo no papel, eu não tinha. Eu resolvia tudo na obra, né, no fazendo. Então eu fiquei 1 ano lá, nesse aprofundamento de desenho. Agora é muito engraçado para mim, que estou de fora, mas pensar essa mudança, né, de condição de trabalho. Você aqui, com toda a liberdade de pensar e resolver coisa em obra, entra no escritório alemão de design industrial, tendo que respeitar processo. Quer dizer, obviamente se respeita e sabe, mas era uma outra realidade de trabalho que eu imagino que contribuiu muito para o seu modo de
Eu amei, Evelise, eu amei, assim, era uma coisa que eu adorava. E morria de vergonha de falar que eu já estava trabalhando, eu estava como aluno, né? Eu estava como total aluno, quieto, só escutando e desenhando, e apagava e fazia, e voltava, saía tipo 11 horas da noite. Eu sou meio assim... Tá. Obsessivo. Obsessivo. A gente já falou disso, né? E era isso, né? E era uma coisa do desenho, então, da indústria. Aí eu voltei para o Brasil, né? Porque aí eu fiquei 1 ano. O arquiteto trabalhou com o Igor o Andreas Weber, esse arquiteto que eu trabalhei lá, ele era parceiro do Ingo Mauer, para quem não conhece, é o pai da iluminação da dicróica, né? Ele faz aquelas luminárias, fez, né? As luminárias arte e também colocou elas nas cordoalhas, né? Soltou, desconstruiu a luminária. Então eu tinha acesso a essa galera toda, enfim, tava numa Munique criativa, assim, né? Voltei pro Brasil e tinha um namorado, o Ricardo Varuza, e aí eu voltei fazendo objetos. Eu parei de fazer arquitetura. Tá. Nesse momento, aí eu fazia muito objeto. E era os anos, aí tava naquele boom do design brasileiro, né? A volta da brasilidade, os irmãos Campana, Gerson Luciana, Duílio Ferronato, Zona D, e a gente entrou nessa onda total. E aí a gente trouxe essa coisa do design industrial para o Brasil, porque aí era já o inverso. Aqui tudo era muito manual e o que a gente trouxe já era esse design feito, né, na escala industrial, no torno, nas formas, no repuxo, enfim, anodização. A gente vendia aí. E nesse momento, a indústria brasileira de moveleira começa a precisar de ter o reposicionamento do produto, de ter um produto pro Brasil, porque aí vem a questão do dólar, deu uma crise de dólar, e toda a exportação que eles faziam, porque a gente teve um boom da indústria moveleira, que fazia para fora, tinha os melhores maquinários, mas exportava todo o produto não ficava nada no Brasil. Quando não pode mais exportar, precisa começar, não é só um commodity que entra aqui. E aí essa indústria do Sul começa a me convidar para fazer mobiliário. Tá. Como design. Então eu faço parte desse movimento também, de um dos primeiros designers que volta a olhar, né, que é contratado, que vai trabalhar na indústria moveleira para larga escala. Então fazer rack, fazer sofá, mas não para loja de design sofisticado, para larga escala, para estar nas casas. E que era uma coisa que eu tinha muito tesão, da questão da democratização, do lugar da escala. E aí eu começo, né, nessas relações, nessas pontes, aí eu levo produto para Tokstok, acaba sendo vendido na Tokstok, tem um sofá que é o que mais vendeu na história da Tokstok até hoje, está lá, que é um design nosso, que vem dessa indústria moveleira. E aí, nesse meio do caminho, eu volto a fazer arquitetura, a lojas. Volto a fazer lojas. Meio misturado. E como que a televisão entra nesse contexto? Isso é pergunta inevitável, né? Lá na frente, eu teve um momento que eu tava na moda, fazendo um monte de coisa pra moda. Loja, Fashion desfile, Week. Fashion Week. Fazia um monte de coisa desses desfiles. Um nome já, né? Uma marca, uma construção partindo desse design industrial, do mobiliário, moda. Conta aí essa... As lojas, aí eu fui participar de uma seleção. Me chamaram para uma seleção. Era tipo uns 10, 15 arquitetos aí que tinham uma seleção para fazer o tal programa do Caldeirão do Hulk. Aí eu tava fazendo o cenário do camarote, eu tava passando por algumas etapas, né? Eram várias etapas de conversas. Aí eu tava fazendo o cenário da Nova Skin pro Sambódromo do Carnaval no Rio de Janeiro, onde eu tava fazendo, na verdade, uma oficina com os cenotécnicos e eles criando a arte deles, era esse o cenário feito por eles. Então não era eu, era mais eles, né? Então eu tava lá naquele galpão, 50 graus, não sei o quê, bermuda, camiseta, aí me ligam. O Luciano tá aqui, ele quer falar com você para ver. Seria a última etapa da entrevista, né? Aí você saiu falando. Não, aí eu peguei o carro do cara, do cenotécnico,
Peguei o boné de um grafiteiro que tava lá, cheguei tatuado, não sei o quê, todo esbaforido. Aí o Luciano, tinha 5 minutos pra falar com o Luciano, e eu... Aí ele olhou pra mim e falou assim, não, é esse. É esse. Esse vai. Aham. Porque os outros acho que tinham outro comportamento. E aí a vida muda completamente, Sim, né? E aí Ela engrena para um outro a mídia lugar, assim. cria um monstro, né? De algum Elas momento viram... Ela muda, mas ao mesmo tempo se mantém esse seu modo de fazer conversando com o outro, né? De resolvendo ali, de ir conversando com as pessoas. O projeto surge muito da leitura daquele lugar, né? Olha, eu acho que o Lar do Oscilar, ele vem... Quando a gente vai pensando, tudo que eu fui falando desse exercício, ele é um exercício e uma pesquisa de observação. Então, eu estava, de alguma forma, preparado para colocar em prática esse exercício de observação do outro. né? Sim. Totalmente. O que eu via, quando eu fazia a loja, eu não estava fazendo a minha loja ou a loja que eu queria, eu estava observando o outro. Então, o espaço de uma novela, parecia que eu tinha preparado o tempo para chegar, para pedir licença e para entrar na casa dessas pessoas e poder fazer da melhor forma o que estaria fazendo para essas questões sociais, que sempre foi o meu propósito e o meu olhar. E uma coisa que ainda outro dia me perguntaram, assim, da questão do Luciano, uma coisa que era muito legal, eu tinha autonomia e liberdade 100%. Ele tentaram falar alguma coisa, o que devia ou não devia fazer, eu dei um corte e respeitaram. E aí, assim, eu tinha total autonomia. E você estava no lugar que queria chegar com os móveis. E aí era essa história. Eu falei, bom, agora eu vou fazer o móvel popular para Casas Bahia, né? Fui contratado, cheguei a ser contratado da Casas Bahia. Olha só. Só que aí eles queriam que eu fosse aquele quer pagar quanto. Aí eu caí fora. Tem limite. Enfim, tem limite. Legal. Aí você pula dessa história que, enfim, te catapultou aí também desse... um nome, né? O conhecimento. Aí virou aquela coisa que a gente sabe, né? Nós somos uma mídia segmentada, né? Então é isso. Saiu do segmentado, foi para Globo, né? Qual o momento que você fala, bom, para mim chega, deu, e quais foram os próximos passos depois disso? Aí era isso. Para mim, isso era um processo. E aí foi quando eu estava no momento desse, né? Porque para que era todo esse espaço de mídia? Para que eu estava sendo tão reconhecido? Não me era suficiente, entendeu? Não era um lugar confortável por absoluto, porque não era nesse lugar que eu queria chegar. E aí veio na minha inquietação, falei assim, agora é o momento de ir para as comunidades. Agora é o momento de olhar de uma forma mais profunda, né? De que forma, né? Aproveitar essas relações, porque é isso. Eu ligava para um diretor de marketing, ele me atendia. Ligava para um lugar do governo, para um ministério, as pessoas me atendiam. Eu falei assim, eu quero aproveitar esse espaço, claro, você passou a ter... e vou abrir, né? E vou fazer. Mas assim, a pessoa atende uma vez, duas, da terceira nem liga, nem tá viajando, tá não sei aonde. Mas eu ia abrindo os caminhos, mas começamos a construir, né? A gente começou a pensar no Instituto, começou como a gente transforma, que aí sim eu acho que a gente sintetiza tudo. Aí eu acho que consegue sintetizar toda a construção, tudo que vem escutando, vendo, entendendo, que continua entendendo, que continua aprendendo para colocar em prática com os povos originários, povos quilombolas, né? De que forma o design e a arquitetura ela é uma ferramenta de transformação social. Sim. De que forma, né? E aí na pandemia também já me deu outro tilt de entender de que forma é para o coletivo a arquitetura, né? Onde esses espaços são para um grupo e não só para um indivíduo ou para uma ação ou para uma associação. Então assim, olhando muito para a educação e colocando hoje, né, esse entendimento que é a educação, é criar espaços em comunidades, né, nesses espaços longínquos, onde as pessoas possam ficar no seu território, possam cuidar da biodiversidade, possam, né, manter os saberes ancestrais, os saberes tradicionais, ou os saberes que geram uma oportunidade de se manter economicamente no território. Então hoje tem sido essa minha luta, né? A nossa, né, da equipe ou de um grupo, né, conforme a gente vai
se juntando e se conectando. Vamos destrinchar um pouco isso. Quer dizer, o que eu tô lendo, assim, do seu depoimento, resgatando o que você falou lá no começo, num certo momento você se viu como esse arquiteto comunicador. A sua capacidade, a sua habilidade em unir pontos, né? Se a gente olhar a sociedade como um todo, da grande marca à comunidade periférica. Um processo também cheio de não realizações, fracassos. Cheio. Projetos que você quer desenvolver e não consegue, mas vai. Queria que você falasse um pouco de fracassos, assim, o como eles ensinam. Nossa, Evelise, você tá demais, hein? Ô, amiga! Porque pode, né, gente? A gente pode fracassar. Evelise é tinhosa. Eu tô vivendo isso. Gente, não escutem nada do que eu tô falando. É tudo mentira, porque eu tô me sentindo fiz tudo errado. Eu tô num momento da minha vida, um ponto, mas eu tenho certeza que é um ponto de mudança. Mas a sensação, e que eu acho que é muito lindo, assim, que eu acho que foi é uma referência boa para falar, né? O Darcy Ribeiro que falou, né? Que tudo que ele fez, ele deu errado, né? Mas ele fica feliz de tudo que ele tenha feito deu errado, porque ele não queria estar no lugar dos vencedores. Mas, assim, tá muito difícil. Tá muito difícil. A gente começou o ano num lugar que parece que existe uma mão aí de algum lugar que me colocou de volta aqui, sentado na cadeira para talvez gerar um recurso para mim que eu também estava... Seus fracassos são excelentes. Eu estou falando de repente, te colocarem no meio do Acre para fazer um projeto, envolve a comunidade, aquele dinheiro não sai, mas você nunca mais quis sair dali. Ah, esse? Estou falando isso não é fracasso. as dificuldades do caminho que te empurram tá vendo para que é um lugar. louco? Isso eu não vejo como fracasso. Isso é quase uma Ótimo. alienação, né? É quase... que isso para mim não é fracasso, porque isso é a resiliência, é a resistência, tem um lugar que assim, é isso, eu tô aqui reclamando, resmungando, né, porque eu tô num lugar mesmo de me sentir que fiz tudo errado, mas se alguém amanhã me ligar e falar assim, eu vou correndo. Vamos fazer tudo de novo? Sabe? Vamos! Porque não tem, as dificuldades são todas, né, o tempo todo. A gente fez um projeto gigante e eu fiquei doente porque realmente o projeto acabou o dinheiro no meio do projeto e a responsabilidade era minha de ter colocado talvez um projeto muito maior do que não ter tido, né, a responsabilidade da gente ter feito um cálculo junto de quanto custaria até o que realmente tinha e para onde a gente ia chegar. Mas deu certo, aconteceu, é um sucesso, funciona em vários níveis, né? Então é uma arquitetura que ela realmente trabalha nesse lugar de gerar transformação. Sim, né? sim. Voltando pro A Gente Transforma, porque eu acho que faz sentido. Bom, primeiro, esse projeto, estamos falando do projeto... Aldeia Sagrada. Aldeia Sagrada. Porque vai que quem está escutando não está sabendo, mas enfim, a Aldeia Sagrada dos Yawanawás. Foi um projeto de 10 anos? 14 anos, até conseguir concretizar. Com parceria, com também, né, com um trabalho árduo que você tem de falar, não, eu vou fazer, eu preciso fazer, nem que eu fique doente, ficou doente. Mas partindo desse projeto, claro, falando do A Gente Transforma, ainda vamos falar de Fundação Bradesco aí, porque, né, temos aqui do nosso lado o primeiro e único RIBA brasileiro, né? Me conta um pouco sobre como que é esse processo criativo, né? Porque é uma coisa muito legal sua, que você nunca toma para si 100% dessa construção. Você é a cabeça, você é o costureiro, né? Ou como dizem, o facilitador. Não tem então, no mundo das meditações e tal, temos lá os facilitadores. Esse grande costureiro de ideias e de saberes, de entender o lugar que você está, quem são aquelas pessoas, para quem que isso é muito basal como arquitetura, né? Entender aonde você está, para quem e não se colocar como o gênio da lâmpada, né? Como que é esse processo criativo? Como que você chegou
nesse movimento? Então, Fernando, eu acho que, assim, esse é o processo daquela criança de 10, 12 anos lá na casa, entrando no bairro, entendeu? Nas casinhas de bairro. E tentando se reconhecer na empatia o outro, entendeu? Talvez pela própria fragilidade, encontrar no outro uma forma de olhar. Então, assim, eu tô começando a dar um nome melhor pro meu trabalho, assim. E assim, ele é uma direção, eu dou a direção, o encaminhamento. É assim. E aí, tem vezes que parece que eu sou meio um ditador até também. Porque não é uma obsessão, né? Mas é assim, é tipo quase uma certeza. É aqui, o caminho é esse. É nessa direção. Porque não é porque eu quero, que tá aqui, ó, tá claro, né? Olha a forma que já está organizado, olha a forma. Não é para lá. Não é lá. Lá pode parecer melhor, mas não, é aqui. E quando você chega nas comunidades e como que você chega e fala, é isso que vocês estão fazendo, mas eu vou transformar vocês através do Agente Transforma. E eles, como que elas reagem? Então, Conta sobre as quebradeiras. As quebradeiras das capim dourado aí, das quilombolas. Das quilombolas. Então, das quilombolas são mulheres brabas, que estão lá defendendo o território, né? Que estão cansadas, né? Elas estão na luta com os fazendeiros que chegam detonando o cerrado, né? Acabando com a água. Então, não é um branco moleque, né? Seja lá da onde, que vai chegar e vai falar, e elas vão falar assim, tá bom. Era 20, 40 pés para trás, assim. Era 40 pés para trás. E aí tinham várias lideranças. Aí cada hora vinha uma fazer uns interrogatórios. Era tipo interrogatório. Então você vai fazer tipo quase fofa. Se eu não tivesse perfeito. Parecia que era uma fofura, mas tava lá. E eu percebendo. E eu falando uma vez inteiro, com paciência. Aí vinha outra. 1000 vezes. De novo. Como se não tivesse falado. Aí vinha outra, falava tudo de novo. E eu com paciência. Aí começou a imersão. E a gente fala de construir junto. A gente, pela primeira vez, eu pedi, né? Eu falei, nós vamos trabalhar com 3 comunidades juntas. Vamos dar. Não vai dar. Aí a organização que nos convidou para fazer o projeto, que é o WWF Brasil, não vai dar. Uma tem um problema com a outra. Eu falei assim, não dá para não ser as 3 juntas. Vamos fazer que vai dar junto. Vai dar jogo. Colocamos as 3, aí levamos para uma das cidades, 3 quilombolas, 3 quilombos, pagamos hotel na cidade, refeição, tudo de primeira, uma delícia. Aí nos enfiamos num salãozão. Aí eu comecei, pus todo mundo no chão, e vamos criar junto, vamos criar peça de arte. Elas choravam, se abraçavam. Aí eu fui escutando. E aí você, como que você fala? Como que é seu avô? O que seu avô falava? Qual que é o nome? Até arrepio aqui, porque é isso, é real, nasceu delas. Então assim, começou o projeto assim, numa sala, todas juntas, se unindo, e eu falo assim, vocês têm uma luta em comum, gente. Vocês juntas vai ser mais forte. Vamos fazer junto? Ó, mulher, aí eu brincava assim, ó, imagina no jornal, mulheres quilombolas se juntam para... Ou quilombo não sei o que faz não sei o que, não sei o que lá. Ou Marcelo Rosenbaum vai pro quilombo não sei o que para fazer não sei o que lá. O que vocês querem? Mulheres quilombolas se juntam. Então assim, é um pouco, né? Esse meio marketing, meio teatro. Assim, a metodologia é essa. Joga no chão, vamos fazer junto. Tem uma psicologia aí também, né? Você nunca ponderou assim, falei, pô, eu podia ser um terapeuta, hein? Porque você unifica, né? Não, e aí é tão engraçado, porque tinha um amigo da equipe, mas não é psicologia, não. Isso não é. É meio loucura quase, assim, não tem. Não, Fernando, aí tem um cara da equipe, que aí, no momento que é um fotógrafo, ele chega do lado e fala assim, Marcelo, eu acho que não tá rolando. Eu falei assim, você não vem falar comigo assim, porque você quebra. Se eu tiver inseguro, você fala uma coisa dessa, você quebra. Você quebra, não pode. Não pode, porque é tudo no limite para dar errado.
Aí, então, eu não sou tão bonzinho. Ah, sei. Porque tem um controle descontrolado, assim, né? Super, é o Deixar caos. rolar, tem a liberdade, mas precisa chegar num lugar, né? Então, trabalhar com essa adrenalina o tempo todo. É. Pode não isso. dar. Pode, super não dá. E se não der, vai dar muito errado. Muitas pessoas vão estar bravas com Vai. você. Vai. Mas no geral dá certo, né? Tem dado. Curioso isso, né? Bacana. Marcelo, você falou que me parece que é isso, né? Uma coisa muito intrínseca, muito que veio da alma, que veio, né, dessa existência sua aqui agora, que estava fadada a isso, né? Porque isso gritou dentro de você desde criança, como você falou. Mas com certeza você tem referências, pessoas, enfim. A gente gravou já um dos episódios dessa temporada com Super Limão e foi bonito que o Thiago, eu falei sobre inspiração, o Lula falou, né, de Lelé, etc. E o Thiago falou, eu me inspiro nas pessoas, na natureza, nas cidades, no mundo. O que te inspira, Marcelo? O que te inspira para continuar e para ser esse profissional que você é? Eu vou falar o que já falaram, não tenho dúvida. São as pessoas, são meus mestres, na verdade. Eu tenho grandes mestres. E esses mestres me inspiram muito. Essas mulheres quilombolas, elas me ensinam a ter um lugar de existência que eu realmente tiro o chapéu e assim, e penso muito nelas. Não passo um dia sem pensar nelas, quase, assim, porque é uma alegria de viver. Ao mesmo tempo mas é um perrengue, gente, que a gente não tem ideia. Não tem ideia, assim. Uma realidade, assim, que tem muitas questões, né? Aí tem o Bira, o cacique Bira, que é meu amigo, meu irmão, meu professor. Acho que ele também me dá aulas de humanidade. E alguém na arquitetura? Acho que o Glenn Murcutt, eu acho que é um grande... Foi o primeiro arquiteto, assim, que eu olhei e falei, caraca, queria ser ele, assim. Queria ser ele. Vamos falar de Fundação Bradesco? Vamos falar. Chegou também como um convite depois de um pouco inesperado, assim, né? Você tinha feito um curso e falou, é aquele tipo de abordagem que me interessa, me conta. Não, foi isso, assim, eu dei uma palestra, uma fala, como eu estou fazendo aqui, assim, aí estava na plateia uma pessoa que no caso, a filha da dona da Fundação Bradesco, né, da diretora da Fundação Bradesco, e na mesma noite a mãe vem e fala assim, olha, eu estou precisando fazer o projeto dos dormitórios, né, e eu já fiz 2 projetos, não estou achando o arquiteto certo. E a filha fazia arquitetura, né? Tava estudando arquitetura. Você tem alguém, você imagina alguém para indicar? E na hora a filha falou, tinha acabado de ver minha palestra, falou assim, você tem que fazer com o Rosenbaum. O que você falava naquela palestra? Era sobre popular. A gente transforma. A gente transforma. Falava de Várzea Queimada, mas era naquele momento que eu tava, tipo, obcecado pela gente transforma. Vivendo os Yawanawás e Várzea Queimada, que é lá do sertão do Piauí. Que eu ficava dando murro em ponta de faca, né? E era uma coisa que queria levar agrofloresta pro sertão. Tava todo nesse movimento aí. E aí surge, então... Aí surge o convite. Já, tem gente assistindo, tem gente ouvindo, tem gente aqui em loco. Se tiver alguém aí querendo contratar, né, precisando de um projetão desse aí, ó, Marcelo tá aqui, hein? Tamo aqui, Conta, aí chega esse convite. Não, e chega esse convite... Como que bate? Então, na hora eu não entendi. Eu não entendi, juro que eu não entendi. Só que como eu tava tão nesse processo da imersão, das imersões... do Agente Transforma, a gente fez a reunião. Eu chorei na reunião quando ela começou a falar do que era a Fundação Bradesco. Fiquei super emocionado. Naquele lugar, né? Naquele lugar, no Tocantins, uma cidade de criança, 120 crianças vivendo. Não tinha ido ainda, né? Tava em reunião. Só que aí eu sei que, como eu tava muito nessa obsessão do Agente Transforma, né? Eu falei assim, tá bom, eu topo, mas tem que ser na metodologia do Agente Transforma. E o que é a metodologia do Agente Transforma? Eu vou para lá,
vou sentar com essas crianças, que seriam eles os clientes, vou fazer com eles. A Fundação topa? Tenho carta branca para isso? Tipo, assim, eu vou e a gente vai fazer uma imersão, e é nessa imersão que a gente vai criar o projeto. Vai pensar no que seria esse espaço. 100% de carta branca. Mas era 100% total. Para vocês terem uma ideia, no final do processo criativo, quando a gente já tinha criado o processo todo com o grupo de crianças, né, que a gente fazia a gente ficou 10 dias. Eu convidei um estúdio de jovens arquitetos, o Aleph Zero, de Curitiba, né, para fazer parte desse processo. Eram jovens arquitetos recém-formados, com uma visão bem contemporânea de arquitetura. E eu queria trazer para fazer um contraponto com essa arquitetura que pretendia ser uma arquitetura rural, uma arquitetura brasileira, a partir de matéria-prima mais orgânica, mais natural. E esses arquitetos vindo do aço, de leituras mais radicais, né? Mas com muita elegância, né? No desenho, no traço. Bom, enfim, aí convidei os jovens arquitetos. E aí, no último dia, depois de todo o processo criado, né, da imersão, eu queria fazer para firmar tudo que a gente tinha criado naquele lugar. A gente fez uma procissão com todas as crianças, apagamos todas as luzes da fundação, elas com vela, olha o perigo, criança com vela, cantando a música que eles tinham escolhidos, para a gente ir no terreno onde a gente já tinha escolhido, sem aprovar com a fundação, né, que a gente jogou mel, pediu licença para o terreno, para a construção ser feita, fizemos uma fogueira, as crianças todas em volta. É hippie, né, gente? É hippie. É, hippie é lindo, né? É pedir licença para a terra, né? É simplesmente olhar para aquela terra, né, e falar, vamos ocupar aqui agora, tá bom? Então dá licença. E aí com as crianças, jogar mel para adoçar o terreno, né? Para trazer doçura, né, para esse futuro. Enfim, e todo o processo é que cada dia, teve um dia da imersão, que aí a gente fez um processo que era das crianças com o próprio corpo ocupar o espaço. É o seguinte, fundação, eles tinham alojamentos de 40 jovens crianças por alojamento, 40. A fundação não sabia quantos ficariam nesses alojamentos, e a gente tinha carta branca para escolher quantos ficariam. Mas só que a gente fez a conversa com a galera para entender quanto que eles achavam que tinham que ser. E eles entraram num consenso, galera, consenso total, absoluto. 6. Por unidade. Por unidade, por cada quarto. Bom, se eles falaram 6, é 6. Tinha carta branca, ficou 6. No dia seguinte, aí com eles, vamos fazer um teatro? A gente separa 3 grupos, a gente trabalhava com 30 crianças, 10 crianças por grupo. Ocupa o espaço que vocês acham que 6 pessoas precisam para estar num quarto. Aí eles ocuparam, um era o beliche, outro era a porta, outro era a parede, e ocuparam em lugares totalmente distintos da fundação. No final, gente, a gente foi medir os 3 espaços que eles ocuparam, era o mesmo. Era o mesmo espaço. De novo, criança. A criança ocupando com o corpo o espaço. Aí, quando a gente chega à noite, a gente vai à noite pro quarto, pega aquela medida do tamanho do quarto, cabia exatamente tudo o que precisava. 3 beliches, o banheiro, os armários. E aí, claro, radicalmente, né? Radicalmente, assim, xiita no tamanho. Assim, aquele era o tamanho dos quartos. Não ia mudar 1 centímetro, meio centímetro. Aquilo virou, né, o módulo. Aí no dia seguinte, se a gente tem aqui 6 para 300 crianças, quantos módulos desse a gente precisa? Aí de que forma vocês ocupam no terreno? Então tudo ia assim, nesse processo meio de brincadeira, e a gente que construiu essa metodologia, vindo dessas metodologias de construção em território, e foi uma loucura. E como aquilo se configura com uma casa, né? Me lembro uma vez ter escutado qual era a dificuldade. Como eles ficam lá em internato muito tempo sem contato com a família, eles não percebiam muito a distinção entre a escola e a casa.
Isso é fundamental, Evelise, assim, porque eles falavam que dormiam na escola. Agora eles dormiam na escola porque é um internato que os jovens eles ficam dos 8 aos 18. Cara, passar 10 anos da sua vida, né, da sua infância, morando numa escola, não é bom, não é legal, não faz bem pra Quando ninguém. se fala em internato, já tem essa imagem, né? Já exatamente. Vocês subverteram essa ideia. E aí a história foi... É o seguinte, isso foi na primeira viagem. Na segunda a gente já deu o tema. Canoanã é minha casa. Canoanã é o nome da fazenda, da escola. Canoanã é minha casa. O que faz Canoanã ser minha casa? Então tudo que a gente fazia, todo projeto, todo o processo projetual, todas as reflexões era sempre assim, Canoanã é minha casa. O que faz Canoanã ser a minha casa, né? Muito bonito. E aí, essa construção coletiva, esses projetistas mirins te levaram a ganhar um prêmio internacional, além de vários outros, mas esse é um prêmio, né, super, super importante. E aí acho que essa tradução, né, do seu jeito de trabalhar, né? Há quem pense, quem vem superficialmente assim, fala, o Rosenbaum é uma grife. É um nome, mas na verdade é um processo, né? É um jeito de trabalhar que você criou, que, assim, se a arquitetura é para as pessoas, no seu caso, as pessoas estão fazendo a sua arquitetura, né? Você tem essa troca, né? Muito rica, muito bonita, né? Somos fãs. Isso é a definição do louco para arquitetura, porque o mais difícil é ser assim, né? Louco. Pois é. Vamos falar disso agora, então. Por que um louco por arquitetura? Você se considera um maluco, um louco por arquitetura? Eu me considero, com certeza. A arquitetura, ela é a ferramenta da minha vida, né? De existência, né? De conexão com as pessoas, as pessoas me reconhecem, assim, a partir daí, de uma forma diferente do que talvez outras então, arquiteturas. Acho que vou usar aqui, vou dizer que eu acho que você é muito mais louco por pessoas. Então. Eu não sei. Louco por seres humanos. Eu não sei o quanto eu dou. Eu não sei se eu dou esse valor. Eu dou, mas tomar cuidado porque eu vou falar. Mas é pelas pessoas, é pelo espaço, não é... Mas acho lindo, fico louco, claro, né? A gente mas o que é enlouquece, arquitetura, se não algo a serviço das pessoas e da humanidade? O que está muito impresso no seu trabalho, eu acho que faz parte desse sucesso, enfim, desse lugar que você chegou, que é justamente essa ideia de arquitetura é para as pessoas. Isso é uma base do pensamento, da ideia, da profissão. A partir do momento que você realmente transforma, né, o seu trabalho em um trabalho que realmente está 100% voltado para as pessoas, acho que esse é um exemplo muito claro do que é a boa arquitetura. Acho que é a minha forma de fazer. E eu fico confortável de entender assim. Está dando certo? Acho que tá. Tenho hoje minhas dúvidas, mas enfim. Mas tem outras formas também que eu admiro e que eu acho que funcionam, mas a minha é muito nesse lugar. Sim, com o ser humano, entender propósito, entender a função e para quem e por quê, né? Ela tá. E assim, hoje assim, me coloca para fazer escola na Amazônia, eu tô feliz, assim, eu quero ficar lá. Sabe? Tipo, ficar lá, esquece a grife, esquece qualquer coisa, eu quero lá. Acho bonito, você falou, né, no projeto da Fundação Bradesco, da Escola Canoanã, esse olhar contemporâneo. E olhando a Aldeia Sagrada, tem essa questão do nome modelo, né, que não é um modelo formal, mas é uma... Eu queria que você falasse sobre esse olhar de fora dentro da sabedoria dos povos originários. Qual é a contribuição que esse olhar externo, porque a gente não... É um olhar externo e tem que ser valorizado como isso, né? Não, total. Bom, primeiro, né, Evelise, assim, essa relação com o Bira. De confiança total. O que assim, eu tô mudando o meu discurso, porque a minha relação não é com os povos indígenas, os povos Yawanawá. Com a liderança. É com o Biraci Brasil Yawanawá. São 14 anos com ele. Um homem que é
do movimento indígena, da luta, né? É um visionário que foi à frente na luta, defendeu o seu povo, aí sim, ele defendeu o seu povo, tirou esse povo que estava praticamente numa extinção, né? Resgatou da parte cultural, né? Reconectou a parte cultural e espiritual da família, e viajou o mundo todo e viaja o mundo todo criando alianças. Nessas viagens, nesses processos de aliança, ele vai para o mundo todo e vendo as arquiteturas e vendo espaços. E ele já foi secretário da FUNAI em Rio Branco, ele já teve, né, em vários pontos da própria Amazônia, observando, vendo, construindo, inclusive. Quando ele retoma, ele morava fora da aldeia. Ele é do movimento indígena da União Nacional Indígena, junto com Krenak, Álvaro Tucano, né? Ailton Krenak, Álvaro Tucano, Copenaua. Ele fazia parte desse movimento, dessa juventude que ia avançando para o mundo para pedir, para gritar a questão da defesa de território, dos povos, direitos humanos. Pronto, tá aí. Só que aí ele estava lutando por todos os povos quando ele percebeu que a família dele estava praticamente em extinção, na mão de outros, acabando. Aí ele larga tudo e volta para a aldeia. Quando ele volta para a aldeia, para viver na aldeia, ele começa a construir a casa dele na aldeia. Só que ele já tinha estado em todos os cantos. E ele lembra, ele como cacique, ele vai e constrói, copia a casa do patrão que escravizou o povo dele, né, que é da época dos missionários, do ciclo da borracha, que chegou lá e fez. Ele faz a casa do chefe, que era a casa do chefe dele, porque ele não ia fazer uma oca, ele não ia voltar mais para a oca, ninguém mais estava na oca. Então já na aldeia já estava sendo construídas casas de 2 andares, com janelas pequenas, né, madeiras todas não serradas localmente, não cortadas, não, enfim. Aí ele continua viajando. Aí foi nesse momento que eu me encontro com ele. Quando ele me pergunta o que eu achava da casa, a primeira vez que eu encontrei com ele, isso 15 anos atrás, ele pede para eu fazer a casa dele. E pergunta o que eu achava da casa dele. Eu falei, você tem que derrubar essa casa, você tem que botar fogo nessa casa. Porque essa casa é a casa do opressor, é a casa de quem te escravizou. E é a casa do medo. Diz ele que ele quis me bater e me chutar e me pôr pra fora. E eu falei, ele perguntou, eu falei, né, eu não vou falar que era bonita, não dava pra falar que é bonita aquela casa. Aí, depois, não deu 3 semanas, ele me liga. Eu tava já em São Paulo, ele me liga, já derrubei a casa, vem pra cá porque a gente vai construir agora minha casa, minha vida rural. Enfim, pirar, conseguir com o governo, não sei o quê. Mas o que eu quero dizer, não isso, não esse projeto. Que ele continuou viajando e continuou construindo. E continuou abrindo comunidades, continuou construindo outras aldeias. Nesses nossos encontros, mesmo que pequeno, eu falando derruba essa casa, ele derrubou. Mas aí ele foi e construiu uma casa avarandada que mais se parecia com a casa da Tailândia que ele tinha estado. Na cabeça dele era a casa melhor do que do patrão. Ok, mas já era bonita. Era ventilada nunca, mas era bonita. Mas era um casarão avarandado, meio que uma fazenda amazônica. Tá bom. Aí ele continua. Aí ele vai, depois de anos, ele continua construindo para a filha, para o sobrinho, para o tio, ele vai construindo e fazendo exercícios de arquitetura. A partir dos nossos encontros, de outros encontros e de outras referências, mas sempre muito própria. Ele é um arquiteto, ele é um engenheiro, né? Não ancestral, trazendo o conhecimento ancestral da madeira, do uso do maquinário, mas não é a oca, que eu diria que seria se fosse ancestral. Mas aí, num dos processos, lá é lugar de ayahuasca, da bebida sagrada. Teve uma vez que eu estava lá, falei, Bira, agora a gente vai tomar juntos a ayahuasca e a gente vai pedir para a gente lembrar de como era a casa sagrada, a casa tradicional. Vamos tomar. A gente só vai parar quando chegar a casa tradicional. Bebemos, aí foi. E aí ele viu a construção, viu como era e construiu. Então, assim, a minha relação era muito mais nessa de provocar do que eu também desenhar uma casa sagrada. A casa não tinha nada, mas eu tinha uma parte dessa relação de amigo, né, de filho,
de Tem provocador. essa provocação e essa direção mesmo que você falou, né? Uma direção. De ajudando eles a entenderem o que eles queriam como modelo. Porque a partir do momento que ele já faz a casa dele toda varandada, que a gente respeita, que eu acho ela linda, mas eu acho também que a casa tradicional tem que estar junto, né? Faz esse contraponto, né? Então traz esse contraponto. Mas voltando, só para continuar, chegar... Aí chega o momento que ele abre a aldeia sagrada, que é a aldeia do contato. Quando a gente fala aldeia do contato, a aldeia que os Yawanawás sempre viveram desde os tempos imemoriais. Sempre estiveram nessa região, nesse local. Quando o Bira volta para essa aldeia sagrada, que os missionários chamavam ela de a aldeia do demônio, a aldeia que era enfeitiçada, que tinha espíritos maus... Quando ele esquece e entende que lá não tinha espírito mau, que isso é uma invenção e que todos acreditaram durante muitos anos, né? Ele volta e começa a construir de novo casas. E aí lá ele entra num processo maravilhoso de exercício de arquitetura, que aí eu quero fazer exatamente essa documentação, Evelise, de desenhar e de reconhecer cada construção, cada telhado que existe na aldeia sagrada, a partir da visão dele enquanto arquiteto e engenheiro. Quando ele me chama para fazer o Y e todos aqueles outros projetos, ele queria e não queria. Quem falou para me chamar foi a Putania, a mulher dele. Ele não queria me chamar. Ele falou, esse aí vai inventar um monte de coisa. Mas aí me chama, e a gente muito parceiro, muito no respeito, eu fui investigar o que ele tinha. Fui entender o que ele já tinha. Então o que a gente leva para ele é a sombra, né? É fugir da água as construções, né? É trazer circulação de ar. Então a nossa arquitetura, a arquitetura que está lá, que a gente chama de casa modelo, o próprio Y, nada mais é do que ele já faz, só que com esses elementos que é arquitetura, que é beiral projetado de 4 metros. A água não entra e ele fica super feliz. Aí ele fala, isso daqui eu aprendi agora. Ele é a coisa mais maravilhosa do planeta, gente. Aí ele olha e fala assim, isso aqui chove e não entra uma água aqui. Aí os quartos a gente coloca na face sul, não vem sol. A casa com o pé direito mais alto, circulando o ar por todas as áreas. Traz conforto térmico. Aí a gente saiu do chão, né? A gente colocou com base de concreto a casa, então não tem mais acesso, né? A estrutura não tem contato com o solo. Já vai trazer mais resistência. O cálculo do Hélio Olga para casa. Eu queria chegar nele. Eu estava aqui só esperando dizer que tudo isso... Uma comunhão de conhecimentos, né? Não, uma comunhão. E aí foi um encontro de conhecimentos, né? Da ciência, né? Da mais alta ciência, tecnologia, com a ciência local, com conflitos, mas com muito respeito. É isso, porque no meio do caminho, né, Fernando, o Bira chegou para mim e ele pediu uma casa de alvenaria. Lá atrás, ele falou, eu quero uma casa... Faz para mim uma casa de alvenaria. Ali, naquele... Eu nem respondi, né? Eu nem respondi. Fiz de conta que não ouvi. Pois é, tanto Canoanã quanto Yawanawá tem como ponto comum Hélio Olga, Ita Construtora, Ita Engenharia. Como que foi essa colaboração entre vocês? Na verdade, foi essencial, né? Que é o Papa da Madeira. Não existiria sem ele, né? E também ele sabendo qual era a possibilidade de atuação em 2 contextos muito diferentes, né? Sim. Totalmente. E Canoanã foi um desafio para ele, porque era um momento ainda que não estava nessa febre da madeira laminada colada, né? Foi um desafio por prazo, localização, as intempéries todas. Mas ele foi completamente corajoso e foi incrível. E nos Yawanawás, outra coragem também, mais louca ainda, né?
Porque agora ele tem hoje uma Mais indústria... difícil o acesso, mais difícil... Não, e ele não tem domínio, né? Porque Ele a não gente... tinha madeira Não é dele madeira lá. dele. Sim, eu sei, sim. Não é a madeira fabricada. Uhum. E a mão de obra, e eu garantindo, não, mas eles são bons. Aí eu mandava foto das casas que tinham lá. Uhum. Aí ele fala, tá. Não, mas só louco, é louco, cara, é só gente louca. Quando eu paro pra pensar, é gente louca. Viva a loucura. Viva a loucura. O Hélio sempre fala que, não, eles são os arquitetos, eu sou só um engenheiro, né? Acho que ele é o cara mais louco por arquitetura que a gente conhece. Ele não? é. Não, e ele é um gênio, né? Ele é um gênio, e a elegância, né? Sim. Ele é muito elegante. Ele é Muito bom. muito elegante, é um traço, assim, nesse projeto lá do Y, né? A gente trocava muita conversa, e aí ele meio que falava, e eu falava, é nesse caminho, é nesse caminho. Ele falou, é nesse caminho. Aí ele vinha com cálculo, aí era uma coisa diferente, aí ficava... Não, e aí a questão era de prazo, né? Foi a questão dos prazos, mas do caso... Dos dois, né? Dos dois também teve uma questão de prazo. Um salve para Hélio Olga e Salve, para Hélio Ita. Olga. Ita. Momento de patrocinador para terminar o nosso podcast, esse bate-papo que por mim eu ficava aqui mais 1 hora tranquilamente, mas a gente já ultrapassou a primeira hora aqui. Estamos aqui na Expo Revestir. Você estava aqui ontem, você está sempre por aqui, né? Todo Fazendo dia. alguma coisa. Expo Revestir, que é a nossa patrocinadora dessa temporada. Como você está vendo a feira? Qual a importância desse tipo de evento para a arquitetura, para o seu trabalho? O que você encontra numa feira dessa? Então, né, Fernando? Eu participo dessa Revestir aqui, ó, cara, há muitos anos. Faz muito tempo, e ela sempre trazendo esse lugar de novidade, né? De inovação, de comportamento, e eu acho que muito bacana são esses espaços que agora vocês estão trazendo também. Sim. De conteúdo, né? E olha só, casa cheia, cara, impressionante, porque isso aqui é um lugar para ficar rodando, vendo, é muita coisa para ver, e a gente ter esse público aqui, eu fiquei emocionado Tem e uma feliz. turma assim, tipo o Marcelo Rosenbaum, que faz parar as pessoas e fala, não, eu vou parar 1 hora aqui para ouvir esse homem. Vou pegar a van mais lotada depois, não tem problema. Tudo bem. Vou sair mais tarde. Pois é. Tá bom. Bacana, querido. Muito obrigado. Queria pedir uma salva de palmas para Marcelo Rosenbaum. Para a revista Projeto, Para todos. que faz esse encontro.